Sabemos que a obesidade é muito prevalente e percebemos o seu papel em outras doenças crônicas. Eu gostaria de esclarecer alguns conceitos aqui. Jaci, a obesidade é uma doença? Sim, Rafael, obesidade é uma doença, sim, oficialmente reconhecida desde 2013 e não só é uma doença, como provavelmente é causadora de várias outras comorbidades. É muito sério, então estima-se que hoje cerca de 27% da população é portadora de obesidade e de sobrepeso, que é outra condição também, a população que estima-se que tem sobrepeso é mais de 60%. Então é muito sério, é um assunto que a gente precisa conversar sim. Então eu não devo ver a obesidade somente como uma questão estética. Exatamente. As pessoas que falam que obesidade depende apenas das escolhas ou da força de vontade não entendem absolutamente nada sobre a fisiopatologia dessa doença. Então, a obesidade é uma doença crônica, progressiva, recidivante, multifatorial, onde existe sim um componente genético bastante importante e, infelizmente, ao longo da perda de peso, desse processo de perda de peso, não fica mais fácil, porque existe a adaptação fisiológica, ou seja, infelizmente o corpo sempre tenta voltar para o estado original, diminuindo o gasto energético basal e aumentando a fome, aumentando os hormônios orexígenos. Então, por isso que a gente fala que o tratamento da obesidade, ele tem que ser crônico, não necessariamente com uso de medicamento. É claro que as medicações estão aí para ajudar essas pessoas. Nós temos medicações hoje muito seguras e que podem inclusive diminuir risco cardiovascular. Então, quando tem critério, quando tem indicação, elas podem ser muito importantes sim, mas eu digo que o acompanhamento médico, multidisciplinar, ele tem que ser sim constante e talvez até pro resto da vida. Então, considerando a obesidade uma doença, toda obesidade precisa ser tratada com medicamento? Esse é um ponto bastante importante. Então a gente sabe que a base do tratamento da obesidade, assim como é para diabetes tipo 2 também, por exemplo, é a mudança comportamental, que exige realmente que você coloque o exercício físico na tua vida de uma maneira que seja consistente, uma mudança de padrão alimentar, com alimentos o mais natural possível, com alimentos menos processados, então evitar os alimentos que sejam ultraprocessados. O padrão alimentar, a gente não tem um consenso de qual que é o melhor padrão, qual é a melhor dieta para perda de peso. Mas a boa dieta é aquela que você consiga sustentar ao longo do tempo. Então, se você tem o objetivo de perda de peso, a gente precisa ter uma restrição calórica de pelo menos 500 a 750 quilocalorias ao dia, o que vai girar mais ou menos 1.200 quilocalorias para mulher e 1.500 quilocalorias para homens. Mas as medicações, elas têm um papel sim muito importante, porque infelizmente sabemos, de acordo com algumas estatísticas, que apenas 10% das pessoas que mudam o estilo de vida conseguem manter a perda de 10% do peso depois de um ano de tratamento. Então a gente sabe por causa desses mecanismos fisiológicos que eu comentei com você. Então não fica mais fácil. É possível a pessoa perder e manter a perda de peso com a mudança de estilo de vida, com todas essas situações que eu comentei? Claro que é. E essa é a nossa principal abordagem sempre. Mas, uma vez que a obesidade é uma doença crônica, as medicações, elas podem sim ajudar nesse processo. E, infelizmente, a gente vê muito preconceito em relação a isso, porque ninguém questiona a pessoa que tem hipertensão ou que tem diabetes. Ah, você está usando remédio? Até quando você vai usar remédio? E as pessoas com obesidade, elas são frequentemente questionadas. Ah, mas por que você não foi só, não fez o tratamento baseado só com a dieta ou só com a força de vontade? Basta você querer. E a gente sabe que não é assim. Então a gente precisa estudar muito antes de falar alguma coisa relacionada a isso, porque a medicação, ela vai ter um papel sim, e isso eu tô falando da doença obesidade, né? Então a gente só recapitulando que o conceito de obesidade, uma das ferramentas que a gente usa é o índice de massa corporal, que é o peso dividido pela altura ao quadrado. Quando esse índice ele dá maior ou igual a 30, a gente considera como obesidade. Aí tem os graus de obesidade também, grau 1, grau 2 e grau 3. Mas o índice de massa corporal a gente usa muito para a questão populacional. No nível individual, às vezes em consultório, a gente usa outras ferramentas, como por exemplo a circunferência abdominal, porque a gente sabe que a gordura visceral é aquela que está mais associada ao risco metabólico. Quando a gente tem a bioimpedância, é um instrumento que também ajuda muito a fazer esse acompanhamento, a gente saber realmente quanto de gordura corporal tem aquela pessoa, porque às vezes a pessoa com o mesmo índice de massa corporal,
Por exemplo, uma pessoa que é atleta, ela pode ter um índice de massa corporal elevado sem um aumento de gordura corporal. Mas quando a gente tem essa situação de obesidade, as medicações elas podem sim ter um papel fundamental e a gente também não tem pressa de tirar essa medicação. Porque quando a gente tira, assim como a hipertensão, quando a gente precisa usar uma medicação e a gente suspende a medicação, a pessoa muitas vezes vai voltar a ficar hipertensa. A mesma coisa a obesidade, só que as pessoas de fora, elas vêm com uns olhos diferentes em relação a isso. Ah, você parou, viu, reganhou tudo que tinha. Não, você deixou de tratar uma doença que é importante e que a medicação sim pode ter um papel fundamental. Isso que você comentou é super importante em relação a esse preconceito quanto ao uso de remédios nesse cenário. E ao mesmo tempo me faz perceber que pode haver ou parece haver até um uso desenfreado. Muitas pessoas que muitas vezes não têm indicação do uso dessas medicações acabam usando. Até recentemente teve comentários que estava faltando no mercado esse tipo de remédio. Como é que você vê esse cenário? Isso é muito complicado. Então, quando que a gente vai usar medicamentos para perda de peso? Quando a pessoa não consegue perder peso com dieta e exercício físico e com os outros pilares do estilo de vida saudável. Quando ela até perde, mas ela para de perder ao longo do tempo. Quando ela precisa perder mais peso para ela ter aqueles benefícios metabólicos, a gente sabe, por exemplo, até o diabetes tipo 2, quando a pessoa tem uma perda de mais de 15% do peso corporal, a doença pode até inclusive entrar em remissão. Então, são nesses casos. O que aconteceu ao longo do tempo por essa questão do preconceito, né? Porque, infelizmente, muitos profissionais de saúde acabam dando medicamentos que são ilegais, que não são padronizados, que não tem nenhum estudo de segurança, que não tem nem eficácia, e aí acabou entrando nesse balaio de gato. Mas hoje a gente tem medicamentos que realmente são aprovados, que são extensamente estudados, então a gente tem que tomar muito cuidado, porque qualquer medicação que é feita para o tratamento dessa doença precisa ser acompanhado, né? Quanto mais intensivo esse acompanhamento, melhor. Por isso que eu falo no meu consultório, tratamento de obesidade, o acompanhamento ele tem que ser intensivo, né? Algumas diretrizes colocam pelo menos 14 consultas, né, ou sessões em 6 meses. É praticamente uma consulta a cada 15 dias no máximo. Porque a gente precisa ver a eficácia da medicação, contornar os possíveis efeitos adversos e nenhuma medicação é isenta de efeito adverso. Então não dá para simplesmente a pessoa achar que ela pode comprar na farmácia e usar por conta e risco, porque pode dar problema. Percebemos então a obesidade como uma doença crônica que precisa de acompanhamento e tratamento efetivo e adequado.